Olá, tudo bem? Aqui fazendo uns testes antes de começar. Daqui a pouquinho teremos a presença da Simone Ludovici, que ela é proprietária lá na Contabilidade Filadélfia e ela é uma especialista em planejamento financeiro, redução de custos. Então a gente vai bater um papo muito legal com a Simone Ludovici. Olá, vamos ver se a Simone entra aqui. Oi, Olá! minha linda! Como você tá? Tudo, tudo jóia. Eu estava falando aqui já com a nossa Tá me vendo audiência, bem? né? Que eu tô te vendo bem. De vez em quando tá dando uma travadinha na imagem, mas eu acho que daqui a pouquinho vai ajustando. Tá- Tá. O Você meu tá som conseguindo que não me estava ouvir? muito bom, sim, agora melhor. Melhorou do que a fala Le- inicial. Legal. Então, eu fiz uma brincadeira, né, sobre o seu nome, que eu nunca sei direito. É Simone Ludovici ou Ludovici? Como que a gente fala? Conseguiu Não ouvir? te ouço, Dri. Não. Tá. É Simone Ludovici ou Simone Ludovici? Simone Ludovici. Ah, Ludovici. E agora, tá me ouvindo bem? Agora sim, parece que agora começou a equalizar. Legal. Tá só um delay, mas aí a gente vai dando um tempo aqui esperando essas coisas de Tá bom. internet. Eu tenho percebido que a internet ela tá sendo muito exigida, né? Tá sendo muito Infelizmente, exigida isso. e eu acho que em determinados lugares não tá dando conta, Dri, eu acho. Uhum. Tá Né? legal. Eu vou fazer uma apresentação breve aqui, Simone. Depois, na sequência, vou pedir para você se apresentar também. Tá? Tá Eu fiz bom. uma breve introdução aqui sobre você, mas eu acho que é melhor você mesmo falar, tá? Tá Então, certo. para quem não me conhece, eu sou a Adriana Nogueira. Eu sou da Connect Vendas e da Palestras e Conteúdo, né? Mas eu estou divulgando aqui o trabalho da Connect Vendas, que é uma empresa que trabalha com ferramentas que ajudam empresas a ficar mais produtivas, a vender mais e economizar, né? Reduzir custos e riscos trabalhistas, né? Com algumas ferramentas que nós trabalhamos. Daqui a pouquinho eu posso falar um pouquinho mais sobre essas ferramentas. Mas a ideia que a gente teve hoje de chamar a Simone aqui, ela vai se apresentar, né? É para a gente falar um pouquinho sobre o que as empresas precisam pensar antes de sair cortando custos, né? Até a gente Sim. colocou um tema um pouco brincalhão, assim, né? Que é um ditado antigo que muita gente usa: custo é igual unha, né? Tem que estar sempre cortando, né? É Sim. verdade mesmo, né? A gente precisa mesmo sempre e cortando os custos a qualquer custo. Então, É. o tema da nossa live hoje vai ser sobre isso. Então, Simone, seja muito bem-vinda. Quero te pedir aqui para você se apresentar, né? Falar o que é que você faz, um pouquinho da sua trajetória, e depois aí a gente já entra no nosso tema aqui. Tá certo. Então, eu sou Simone Ludovici, sou empresária contábil há mais de 30 anos. Eu tenho especialidade em micros e pequenas empresas e gosto muito de atuar na parte de gestão dessas empresas, não apenas no assunto contábil. E este momento de que nós estamos passando de pandemia tem me chamado bastante atenção no sentido de as pequenas empresas elas precisam realmente muito mais da nossa ajuda nesse momento. E eu entendo que os profissionais de contabilidade têm muito para contribuir, muito, muito. Se as pequenas empresas, os microempresários, os MEIs, eles se abrirem para isso, as informações contábeis e principalmente esse bate-papo entre contador e cliente, eu penso que será bem rico no sentido de manter a empresa aberta, de manter a empresa andando, porque problemas todos teremos, né, Adri? Com certeza. É uma fase muito difícil, é um momento assim totalmente atípico. A gente sabe que houveram outras pandemias, tudo, mas nós, da nossa geração, não vivemos isso, né? Nossos pais, nossos avós é Sim, que viveram, né, essa coisa de ter.
né, muitas mortes, enfim, até porque os recursos antes eram piores do que é hoje. A gente tem muito mais tecnologia, né, para absorver todos os impactos. Mas todo mundo já sabe que a economia está perdida. Eu estava falando agora há pouco com uma colega do turismo. Ela falou, olha, para esse ano, praticamente a gente só vai ter o corporativo, porque o turismo de lazer praticamente não vai acontecer esse ano. Sim. Né? É só mesmo quem tiver que viajar, que vai viajar para o segundo semestre, né? Então a gente está planejando tudo. Então vai ser um ano assim que as coisas, que o cinto vai estar mais apertado realmente, né? Que a gente vai ter que trabalhar muito, né? E aí é importante a gente saber de uma maneira bem estruturada quais são as opções que a gente poderia fazer, né? E aí eu até separei aqui algumas perguntinhas, né? Que são perguntas que eu andei colocando aqui nas minhas redes sociais, né? Sobre custos, né? Sobre a importância de você trabalhar, né, com os custos. Mas eu percebo-se que muitas vezes as empresas elas nem sabem quais são os custos que elas têm, né? Elas nem fazem esse estudo, né? Qual que é a sua experiência sobre isso? É assim, Adri, aqui no Brasil, infelizmente, os empreendedores eles não são educados a serem empresários. Existe uma diferença muito grande entre você ser empreendedor, você ter uma ideia genial, ou você quer montar um negócio diferente e você vai lá e abre essa empresa. Mas depois que você abre a empresa, existe a atividade de ser empresário, cuidar daquela empresa depois que ela está aberta. E no Brasil, não existe essa educação, não é cultural isso aqui entre a gente. Então, às vezes as pessoas elas cumprem as obrigações fiscais porque ela é obrigada, porque o governo obriga que seja dessa forma, porque senão até isso ela passava batido. E elas negligenciam a saúde da empresa, que é aquilo que você cuida da empresa para analisar. Para onde essa empresa está me levando? Qual é a lucratividade desta empresa? Qual é o faturamento bruto acumulado durante o ano? Quanto eu ganhei de fato? Qual é o ticket médio, se a gente estiver falando de produtos ou de serviços mesmo, né? Qual o ticket médio desta empresa? Então, são informações que a maioria dos microempresários negligenciam. E num momento como esse, que a gente vai analisar, a pessoa não sabe para onde correr, ela só vê o saldo que ela tem na conta, se tiver um saldo na conta. Porque se tiver agora, nesse momento, devendo para o banco, eu diria para você que essa empresa está na UTI nesse momento. Se a gente fosse comparar com uma pessoa física, eu diria assim para você, as empresas que têm caixa, que têm reserva de dinheiro, que podem se sustentar por algum período, elas estão em estado de emergência. E as empresas que não têm dinheiro de jeito nenhum e que já estão devendo para o banco, elas estão agonizando, já estão na UTI. Então, são cenários muito graves que poderiam ter sido evitados se uma gestão mais efetiva fosse feita, como o controle de custos, que é o tema da nossa live, né? Controlar custos nada mais é do que você saber quanto você está gastando e por que você está gastando aquilo. A gente não pode também sair cortando custos toda hora de qualquer jeito, porque você pode comprometer a qualidade do seu serviço ou do seu produto. Mas analisar qual a importância daquela despesa, qual a importância daquele custo na prestação de serviços ou na produção do produto que ela está vendendo, da mercadoria que ela está comercializando, é muito importante ter essa visão. Até para saber o que você pode ou não cortar, né? Exatamente. Aí tem uma pergunta aqui que fizeram, né, que eu achei bem legal, né, que é justamente na linha disso que você está falando, né? Como criar e acompanhar indicadores financeiros da empresa? Eu acho que é bem na linha disso que você falou agora, né? Sim. Então, assim, eu sempre digo para as micro e pequenas empresas que elas precisam ter minimamente alguns relatórios financeiros para ampará-las.
Um demonstrativo de resultados, por exemplo, saber quanto ganhou, quanto gastou e quanto sobrou, isso é importante. Ter um fluxo de caixa, saber de onde está vindo o seu dinheiro, quais as datas está vindo esse dinheiro, quando você vai precisar gastar esse dinheiro. Isso é muito, muito importante, porque daí você sabe, se em algum momento vai ter um estouro, você sabe com antecedência onde buscar o dinheiro. Principalmente nesse momento que a gente não pode ficar se sujeitando a juros altos de banco. Você precisa de dinheiro barato nesse momento. Se você souber disso com antecedência, você consegue analisar as melhores ofertas. Agora, se você não tem essa informação na mão, você que o banco estiver te dando e vai se enforcar mais. Entende? E aí você tem, ó, demonstrativo de resultados, fluxo de caixa e saber qual é a lucratividade do seu negócio. Isso é primordial. Quanto que está me dando de lucro esse negócio? A partir destas informações, aí você consegue tirar uma infinidade de indicadores, Dri, um monte mesmo, que vai ser instituído de acordo com a atividade da empresa e de acordo com o tanto que você está ganhando. Se você tem... Mas você pode dar um exemplo, assim, dos que são mais básicos, assim, para qualquer tipo de empresa? Posso. Por exemplo, ticket médio é um indicador super importante. Se eu tenho uma empresa prestadora de serviços, eu presto serviço A, B e C, qual é a minha lucratividade em relação a cada serviço? Qual é o custos? Custos é um indicador mais do que importante. Quanto eu gasto para prestar esse tipo de serviço para você? Às vezes, Dri, ó, você está prestando serviço, o mesmo serviço você está prestando para mim, que estou em São Paulo, e você está prestando para uma outra pessoa que está em São Bernardo. O custo não vai ser igual desse serviço. Pode ser que você tenha despesas diferentes para fazer essa prestação de serviço, ou até mesmo para vender. Quando a gente está falando de venda, a carga tributária interfere muito, as remessas, frete, essas coisas, tudo isso interfere muito no custo, né? Tenho uma dúvida até sobre isso agora. Foi legal você falar. Que agora, assim, com a transformação digital que houve nesse período, muitas pessoas estão fazendo um serviço completamente online agora. Até esse é o meu caso aqui, né? Sim. Fazendo um serviço completamente online. E eu vou prestar o serviço para uma outra cidade. O que muda nisso agora? Porque eu estou fazendo um serviço que era presencial, agora os custos não são... Eu não tenho mais o custo de ir até o cliente, nem aqui, nem em outra cidade. Eu vou ficar aqui da minha casa fazendo o trabalho online. O que vai mudar em termos de custos, né? Não muda. Se a gente estiver falando de custos tributários, não muda, porque nós vamos considerar que o imposto seria devido na cidade onde o serviço está sendo prestado. Se você se fosse como antes, que você teria que ir ao prestador, vamos supor que você vai prestar um serviço para mim, você vai ficar aqui na minha empresa full time durante X tempo. Aí sim o serviço teria sido prestado aqui e a alíquota do imposto poderia ser diferente. Mas agora que o serviço é online, você vai pegar como critério, como base, o seu endereço, a sua sede. Então, vai considerar como base São Bernardo, que é onde você está. Entendeu? Sim. O custo de São Bernardo não muda. Se for MEI, não, porque é aquela taxa única lá que é paga mensalmente, né? O MEI nem precisa se preocupar com isso, porque o MEI ele não paga impostos sobre o quanto ele fatura. Ele paga uma taxa fixa, anual, e eu sugiro que, se tiverem MEIs nos ouvindo, que mantenham esses recolhimentos em dia, porque é uma possibilidade, o MEI é um perfil que é tratado com bastante carinho pelo governo, né? Ele pode faturar até 81 mil por ano, ele vai gastar só aquela taxa. Às vezes, Dri, quando eu faço uma comparação entre uma empresa de prestação de serviços, microempresa, e um MEI, aí a gente analisa a carga tributária de um e de outro, chega a ter uma diferença assim de 15%, 16%, dependendo da atividade. Então, a carga tributária do MEI ela é muito baixa. Não justifica manter a parcela em atraso. Você entende? Então, por exemplo, pensando agora em tempos de Covid, né? O governo ele adiou
os pagamentos das parcelas do MEI, por exemplo. Ele adiou. Os vencimentos que eram maio, junho e julho, ele adiou para outubro, novembro e dezembro. O valor que normalmente o MEI paga é de R$ 55. A média que ele paga é R$ 55. Aí eu te pergunto, o MEI precisa analisar. Vale a pena eu jogar essa conta de R$ 55 lá para outubro? Vale a pena eu deixar mesmo essa conta? Porque quando chegar lá em outubro, ele vai ter que pagar a de maio e a de outubro. Então já não é mais R$ 55, é 110. Você entendeu? Então, quer dizer, o governo não está perdoando a dívida dele, o governo está adiando para um outro momento para ele pagar. Então, uma das dicas que eu dou nesse sentido é assim, não apenas para os MEIs, mas para as outras empresas também, para os outros modelos. Analisa, você de fato precisa adiar este pagamento? Você realmente quer jogar isso lá para frente porque você não tem dinheiro? A possibilidade existe? Existe. Só que você tem que lembrar que quando chegar lá na frente, você vai ter 2 para pagar durante 2 meses. E aí? Tem que deixar isso reservado, né? De alguma maneira. Exatamente. Por quê? Porque às vezes a pessoa fica toda animada, achando assim, eu não vou precisar pagar, não tenho que pagar agora. Ok, você não tem que pagar agora, mas lá na frente você vai precisar. E aí, você tem fôlego financeiro para isso? Entendeu? Agora, tem aquelas pessoas que já estão com cobertor curto, né? O pezinho Sim. já estava de fora ali. Sim. Ela já estava com alguma dívida, né? Então, aí isso acaba sendo importante porque ela, né, pode usar esse dinheiro para pagar uns juros aí que, de repente, podia estar mais caro. Mas, Sim. e com relação, assim, a dívidas, porque, assim, o valor do MEI é 50 e poucos reais, né? Sim. É um valor relativamente baixo. Sim. Mas tem pessoas ali que estão com dívidas maiores, né? Sim. E como que elas podem agir? Tem alternativas nesse caso? Não tem? Como é que funciona? Tem Né? inúmeras, Dri, inúmeras. Por isso que eu digo, olha, este é um momento que todos os microempresários, as empresas de pequeno porte, as grandes empresas, todo mundo. Mas eu estou falando especificamente para micro e pequenas empresas, porque são menos disciplinadas no quesito financeiro. Eles não dão tanta importância para ter as finanças ali em ordem como tem as grandes empresas, né? O que é importante? Vou partir da estrutura, tá? Neste momento, o que é importante? Os sócios da empresa ou o único sócio, que seria o MEI, né? Precisa ter controle das suas contas. Falhou um pouquinho ali. Oi, Dri, voltou? Voltou. Contas pessoais, você precisa ter consciência da sua vida financeira pessoal. Como está? O que você precisa para viver mês a mês? Como que você vai pagar essas coisas? Porque todos nós temos, além da empresa, nós temos as nossas coisas pessoais, tá certo? 2, você precisa saber quais são os seus compromissos, pelo menos para os próximos 3, 4 meses, no mínimo os 3, 4 meses para frente. Quais são os compromissos que já foram assumidos? Eu estou devendo fornecedor XPTO e estou devendo também o banco que eu peguei um empréstimo assim, assim, assim. Muito bem. Qual é a dívida mais cara? Aí vem o terceiro ponto. Trocar dívidas caras por dívidas baratas. Se está devendo para o banco e tem a possibilidade de trocar essa dívida, ou seja, por exemplo, pegar o dinheiro do governo, que vem com os juros de 3,75%, pagar o banco e não ficar mais devendo aquela dívida que foi contraída por 20%, 30%, dependendo do momento que ela foi contraída. E isso é inteligente de fazer, isso é importante fazer. Agora, você não vai conseguir tomar decisões se você não colocar mesmo o exercício de dizer, essa é a minha possibilidade de receita, posso ganhar nos próximos 3 meses esse tanto de dinheiro e eu tenho estas contas para pagar. Depois que você faz isso, aí você analisa quais dessas contas aqui eu posso adiar, quais eu posso negociar e pedir descontos, porque nós vivemos um período de negociação agora, né? Os aluguéis, por exemplo, quem paga aluguel,
o mercado imobiliário ele caiu absurdamente, assim, os valores de aluguéis, as vendas estão paralisadas, mas os valores de aluguéis, eles diminuíram muito em função dos descontos que estão sendo concedidos. Uhum. A negociação no meio de campo ela é muito importante nesse aspecto e principalmente analisar assim, ó, por exemplo, você ganhou um desconto de aluguel de 20%. Para qual período? Maio, junho e julho. Mas em agosto aquele aluguel vai voltar a ser o mesmo valor. Então isso precisa estar no seu radar, entende? Para você ver que lá na frente você vai precisar de mais dinheiro novamente. E aí, você tem da onde tirar? Você vai ter aporte de dinheiro na empresa para você fazer isso? Quem tem funcionários? Quem tem funcionários precisa analisar o seguinte: às vezes a pessoa pensa assim, o governo mandou dar redução de salário e redução de carga horária. Mas vamos analisar. A sua atividade permite isso? Você tem contratações, você tem pedidos para atender, você tem serviços que já foram contratados para entregar, que permite que você dê redução de carga horária e redução de salário para os funcionários? Você tem que analisar isso primeiro, antes de já ir embarcando na do governo, entende? As iniciativas do governo são boas? Sim, elas são boas, mas não quer dizer que elas vão ter o mesmo remédio, não é o mesmo remédio para todas as empresas. Eu não sei se eu tenho ouvido as pessoas dizerem o seguinte, que estão atribuindo essa frase ao padre Fábio de Mello, mas eu nem sei se é dele, na verdade. Estão dizendo assim, estamos todos na mesma tempestade, não no mesmo barco, não é? O meu barco é diferente do seu barco. O barco de quem tem dinheiro, de quem tem reservas, de quem não está passando necessidade, é um. O barco de quem não tem fluxo de caixa, E tem dívida até em bancária. alguns segmentos, né? Tem segmentos que, pelo contrário, né, estão crescendo, né? Alguns segmentos de tecnologia na área da saúde. Eu tenho conversado com alguns profissionais de RH, eles têm me falado que até estão contratando, né? Sim. Aí dentro disso, eu queria aproveitar, né? Você entrou nesse tema aí de funcionários, porque eu trabalho com um produto que é um vale alimentação refeição sem taxa, com taxa zero. Sim. E ele traz um benefício muito melhor para o colaborador, porque o vale alimentação e refeição no mesmo plástico, e o colaborador ele pode comprar onde ele quiser, porque como a bandeira é uma bandeira estilo cartão de crédito, então não tem rede credenciada, né? Sim. E você pode gastar a proporção que você quiser de vale alimentação, refeição, comprar inclusive em supermercados, em sites, né, de supermercados, que às vezes o Vale Alimentação e Refeição não permite isso, esse cartão permite. Então, as empresas que ouvirem isso, né, quiserem entrar em contato, eu tenho diversos produtos que ajudam a reduzir o custo financeiro e o risco trabalhista, né, a partir desses cartões, né, e campanhas de vendas também, com incentivo através de pontos, etc., tudo baseado na lei, enfim, tudo certinho, mas que, de repente, você pode ter essa economia. Às vezes, você fala assim, é 2%, mas não importa, já é uma economia, né? É um lugar que você pode reduzir sem afetar a sua produtividade, sem afetar outras coisas, pelo contrário, até deixando o seu colaborador mais satisfeito, mais confortável, numa época como essa, né, que as pessoas estão extremamente preocupadas, né, com muitas dúvidas, com medos, enfim, né, então quis aproveitar que você entrou nessa parte aí de funcionários para falar, porque eu acho que é um serviço social até isso, né. Adri, e tudo bem, é um situação... serviço, mas... Tem assim, ó, a folha de pagamento normalmente é o custo mais alto que se tem numa empresa, né? Normalmente pelo menos para as pequenas empresas, eu posso dizer para você com certeza que é um dos custos mais altos. Se você pode pensar em redução de despesas sem necessariamente afligir o funcionário, sem negar o direito dele, pelo contrário, melhorando a qualidade do benefício que você está dando para ele, por que não? Mata dois coelhos com uma cajadada só, né? Isso. Aí. Bom, tem aqui que vale a pena adiar pagamentos de impostos, você falou. Tinha uma pessoa aqui perguntando se vale a pena esperar o refis quando você tem dívidas de impostos neste momento.
Eu diria que sim. Você fala aí a sua Eu vou, opinião técnica. eu vou dizer que sim também. E eu digo Uhum, mais, olha, neste momento, porque antes a gente fala assim, eu não vou aconselhar você a ficar devendo impostos, porque se você uhum, precisar de uma certidão negativa, se surgir uma oportunidade de negócio, você não vai conseguir atender porque você não tem a documentação. Mas neste momento, o governo suspendeu a exigibilidade de certidões negativas. Então, aqui você uhum, tiver a última emitida, é ela que está valendo. E ninguém pode pedir, numa contratação nesse momento, ninguém pode pedir certidão negativa para ninguém. Então, se a pessoa não vai conseguir honrar o imposto, não vai conseguir pagar o imposto e ela tem tantas outras coisas para pagar, é óbvio que ela deve deixar para frente e esperar um refis. Agora, esse refis pode sair lá para o final do ano? Pode, como é habitual todos os anos. Pode ser que o governo antecipe em função de tudo que está acontecendo? Também pode ser que ele antecipe, porque afinal de contas o governo está tirando dinheiro, a gente não sabe nem da onde mais, né? Daqui a pouco ele pode começar a criar coisas para entrar dinheiro novamente na Receita Federal. Então, o uhum, refis virá com bastante benefício, redução de multas, juros, sempre vale a pena esperar. Agora, o uhum. meu conselho sempre é: analisa primeiro, olha para suas contas com autorresponsabilidade. Para quem eu devo, o que eu devo? E aí, a Uhum, partir daí, toma-se decisão de adiar, de não adiar, de uhum, pedir corte, enfim, né? uhum. Então, assim, para a gente trabalhar o assunto assim de uma maneira conclusiva, né? Você Sim. acha que, na sua opinião, vale a pena cortar custo a qualquer custo ou não? Sempre tem que, né, primeiro sentar, respirar, fazer essa análise aí. Olha, eu vou dizer para você o que a gente tem discutido aqui e é a orientação que nós temos dado aos nossos clientes. Bom Uhum, senso é o melhor remédio nesse momento. Bom uhum, senso. Você não pode uhum, cortar, por exemplo, vou te dar um exemplo. uhum, Eu analisei as nossas contas, analisei o nosso demonstrativo de resultados e vamos ver o que nós vamos cortar. Marketing, por exemplo, é uma coisa que não pode ser cortada nesse momento. Não pode. Ou se você vai cortar a despesa com o profissional, você tem que ter minimamente condições, ferramentas que te mantenham online, que te mantenham ativo, que te mantenham nas redes. Você precisa ser visto nesse momento, né? Então, vou pedir um segundinho aí para fazer outro a parte aí, né? Porque é o meu, né, caminho aqui é de falar ferramentas para ajudar, né? sim, Tem uma ferramenta muito legal, ela tem 20 aplicativos de marketing que permite uma pequena empresa, desde construir um site, ter um e-learning para treinar os seus funcionários ou até mesmo para educar os seus clientes, né? Tem ferramenta de webinar, tem ferramenta de construtor de site, tudo assim com templates que você pode utilizar de uma maneira muito fácil, assistindo vídeos, tutoriais, né? sim. Gente, por menos de R$ 100 por mês. E se a pessoa não tiver um negócio, tipo assim, meu negócio acabou porque era 100% presencial e eu não sei o que fazer, tal. Tem uma tem um programa de afiliados, né? Para quem não sabe o que é marketing de afiliados, é você vender o produto digital de alguém, né? Então você pode Sim. vender essa ferramenta por um custo assim baixíssimo mesmo, né? Você começar um negócio do zero te permite isso da sua casa, só precisa ter um computador e a internet. Basta você acessar meu negócio de sucesso.top. Meu negócio de sucesso tudo junto, ponto top. Tá? Acessando esse site, você vai entrar, vai ter 14 dias completamente gratuitos para você testar. Não precisa colocar cartão de crédito, não precisa nada disso. É só colocar o seu nome e o seu e-mail, mais nada, para você testar 14 dias. Se você tiver dúvida, pode mandar um direct para mim que eu respondo, né? Eu ajudo. Porque se a sua empresa é pequena, você precisa, agora mais do que nunca, divulgar, Com né? certeza. Divulgar, fazer landing pages, né, de atração para você criar listas de clientes. Assim que a gente começar a retomar a economia, você já ter essas listas, né?
e sim. continuar aí, como a Simone estava falando, a importância do marketing, né? Sim. E se você não fazia, essa é uma excelente alternativa para você começar a fazer. Aí pode continuar, se eu quis falar porque eu acho importante E é também, né, importante, eu dentro do também acho contexto. importante. Agora, olha só, Uhum, bom senso para você administrar o cenário, que é um cenário de crise para todo mundo, não é exclusividade de ninguém. uhum, Todos estamos uhum, passando pela mesma condição, pela mesma tempestade. A diferença é como cada um vai lidar com isso, né? E a outra situação, Andrei, que eu chamo bastante atenção, é ter a uhum, consciência que as coisas não vão voltar a ser como antes. Nada mais vai ser como antes. Depois desse uhum. chacoalhão que nós levamos aí, e ainda estamos levando no Sim, último um mês aí, pelo menos, eu diria, nós não voltaremos mais a ser as mesmas empresas, as mesmas pessoas, não vai ser igual mais. Então, nós uhum, precisamos ter consciência e colocar o pé no chão para se reinventar nesse momento, em algumas situações. Descobrir novas possibilidades, buscar novas alternativas, buscar parcerias. Na minha opinião, este é o momento de todo mundo ajudar todo mundo, de todo mundo contribuir com todo mundo. Sabe aqueles uhum. piqueniques? Vamos fazer um piquenique, cada um leva o que pode, todo mundo vai compartilhar? É assim que Uhum. o momento pede É, isso, né? na minha outra empresa, Palestras e Conteúdo, eles falam muito sobre isso, né? Sobre essa nova onda, né? De compartilhamento, né? Dessa Sim, cultura de você compartilhar as coisas, né? Desde compartilhar os espaços, compartilhar a economia e tudo, né? Que a gente puder, porque a união é que realmente vai nos fortalecer, né? Se cada um ficar sim. no seu quadrado aí tentando fazer as coisas, ninguém vai sair do lugar, né? Quem se isolar terá mais dificuldades para resolver a situação. Isso é um Uhum. fato. Nós precisamos sim de compartilhamentos, nós precisamos ter redes de pessoas ali socorrendo. Aqui no escritório eu criei grupos de clientes para a gente tratar dos assuntos deles ali, dentro daquele grupo. Nós temos uma metodologia chamada sala de guerra, que é onde a gente vai analisar os números da empresa, analisa quanto tempo ele tem fluxo de caixa, para quantos meses, o que ele vai fazer para resolver aquilo, ou que contas ele vai adiar, ou que contas ele vai deixar de pagar. Enfim, tudo isso a gente analisa junto para fazer essa empresa passar por esse momento. A ideia é que a gente passe, chegue vivo e mais forte do outro lado. Estou falando isso enquanto pessoa jurídica, né? E não chegar já acabado. Nós já temos notícias de que muitas empresas já estão fechando as portas, muitas. Sim. Comércio, restaurantes tradicionais, restaurantes com mais de 50 anos de vida estão fechando as portas. Essa é uma Uhum. situação muito delicada. Aí você pergunta para mim, vai acontecer com todo mundo? Sim, claro que não, não vai acontecer com todo mundo. Mas vai depender de como cada um está enfrentando a situação, né? Sim. Né? Porque o começo do ano geralmente já é um pouco mais parado, né? Em termos da economia, e aí na sequência a gente teve toda essa situação, então agravou muito, né? Para Sim. muitos segmentos, né? E as E, pessoas elas têm que se reinventar, têm que né, ir para a internet mesmo e buscar alguma alternativa, né? Buscar aprendizado, principalmente, né? sim. Eu, por exemplo, eu sempre aprendi as coisas muito sozinha, assim, estudando, vendo vídeo, lendo. Isso já era meu, assim, né? E eu via muitas Uhum, pessoas falando assim, nossa, para mim é difícil ficar assistindo treinamento online, né? Eu tinha uhum, muitos relatos disso, né? De sim, pessoas que falavam isso. Mas agora, mais do que nunca, essa adaptação, né, das pessoas, ela é necessária para poder sim, adquirir conhecimento, né? sim. Eu estou gastando, sei lá, 1 hora, 2 horas por dia só para ficar vendo aplicativo. Tem tanto aplicativo legal que Com ajuda até nas soluções finanças, interessantes, né? né? Sim. Exatamente, né? Que podem ser muito bacanas, né? Olha só, tem uma pessoa até da Inglaterra aqui na nossa live hoje, a Olha! Elaine Simpatia ou Simpati, não sei, né? Elaine Aqui na Simpatia. Inglaterra. Elaine Cristina é uma contadora.
Aham. É sua amiga também? Sim, sim, é. Ela é minha amiga. Ah, legal. Então, teve a Rose com a gente, Augusto, enfim, uma série de pessoas aqui participou com a gente. Não deu tempo de ler tudo, mas eu queria agradecer muito, né, a participação de todo mundo que esteve aqui com a gente, falar que nós vamos fazer mais alguns encontros assim temáticos, né, falando sobre assuntos específicos, mas que vão ajudar, né, a gente a tomar melhores decisões, vão nos ajudar a buscar alternativas, né? Sim, Eu estou aqui constantemente falando dessas ferramentas, né? Estou com uma ferramenta 30 dias gratuitos para sua equipe de vendas. Então, se você ainda não tem uma ferramenta para sua equipe de vendas trabalhar, né, de uma maneira que você ajude o vendedor a vender mais, né? Então, você se é gestor de vendas, pode entrar em contato comigo também, que eu mando o link dessa ferramenta para você experimentar, eu dou todo o suporte para você entender como ela funciona. Tem essa ferramenta de marketing que eu falei para vocês, que é o meu negócio de sucesso.top, que, né, são 20 aplicativos aí de marketing digital que vão ajudar a sua empresa a ingressar na internet com toda a força. E essas outras ferramentas financeiras que ajudam você a reduzir custo e risco trabalhista, né, que são vários modelos aí, tem desde campanhas com pontos, cartões, enfim, de uma maneira muito estruturada, saudável, né, que não é um crédito consciente, que a gente chama, que sim, é uma nova mentalidade, uma nova modalidade, né, e a gente já mudando completamente o rumo aí dos modelos financeiros. Então, eu sim. queria agradecer demais, falar para você colocar aí a sua mensagem, né, final, a mensagem para as pessoas que estão assistindo a gente agora, que vão assistir depois a live gravada, né? Dri, eu vou dizer uma coisa para você, você já me conhece há algum tempo, você sabe que eu penso isso e nesse momento eu penso mais ainda. Eu Uhum. sempre digo que a qualidade de tudo que a gente faz começa nas pessoas. Então, para que a gente consiga conduzir os nossos negócios, analisar a saúde dos nossos negócios, escolher ferramentas que sejam boas nesse momento para a gente, que não vão se tornar brinquedos eletrônicos, mas que vão nos ajudar realmente a resolver coisas nas nossas empresas, nós precisamos estar bem. E estar bem significa manter a calma, manter o foco, buscar realmente intimidade com a empresa, porque às vezes a pessoa não tem. Né? Eu não estou dizendo que é fácil todo mundo levantar de manhã e ir para a empresa trabalhar, mas não é tão fácil sentar para trabalhar a empresa. Esse é um exercício que todos precisam aprender a fazer. E este momento exige isso. Exige que a gente cuide das nossas pessoas jurídicas, porque da saúde nós já entendemos. A gente já entendeu que é para andar de máscara, a gente já entendeu que não podemos abraçar as pessoas que a gente ama, né? Não pode abraçar os amigos, Felizmente, né? comemorar aniversário sem abraço, tem tudo isso. Mas, e agora e as nossas pessoas jurídicas? O que elas precisam? Elas precisam de atenção. E a gente não pode terceirizar isso para o governo. Ah, o governo é responsável por tudo, o governo vai resolver tudo. Não, ele vai fazer uma parte. Mas as empresas são nossas e nós precisamos fazer a outra parte, né? Então, para cuidar Uhum. das nossas empresas e garantir que elas efetivamente estejam vivas quando tudo isso acalmar, nós precisamos estar bem, ter calma e buscar informação. Buscar informação com segurança mesmo, né? Não à torto e à direito, não sem saber o que está acontecendo, mas em fontes confiáveis. Essa é a minha dica, assim. Você com certeza é uma fonte confiável. Deixa os seus E contatos aí, Xi. pode contar comigo o que precisar, o que quiser perguntar para mim. Pode perguntar no direct aqui no Instagram, é S. Ludovici, o meu Instagram. Ou pode mandar Uhum. WhatsApp para mim. Eu sou muito acessível, Dri. Todos os meus contatos aí em redes sociais eu também costumo responder com bastante atenção, porque eu sei que se a pessoa me procurou é porque ela está precisando de alguma coisa. Então, Legal. quem precisar de qualquer coisa, eu estou disponível para ajudar aí a conversar. Se eu não souber responder, eu pergunto para quem sabe. E aí a gente vai se ajudando, né? Sim.
Vou pedir para quem assistiu ou vai assistir depois, gravado, né? Clicar nesse aviãozinho, mostra o aviãozinho aí, Cia. Mostra aí o aviãozinho para o pessoal. Este? Aperta, aponta aqui, aponta o dedinho aqui, ó, embaixo. No Aqui avião? embaixo, ó. Isso, tem um aviãozinho aí, ó. Aí Sim, embaixo do seu ladinho aí, sim, né? Clica nesse aviãozinho, manda a live para todo mundo assistir. E provavelmente na semana que vem a gente tem um novo encontro já agendado para falar sobre a saúde da empresa, para falar sobre esses assuntos que vão realmente ajudar o empresário a sair, né, dessa situação que todos sim, nós estamos vivendo. Né? E uma das sim, saídas que nós temos é essa força, essa união, esse compartilhamento de conhecimento, de amizades, né? Como é até o nosso caso aqui hoje, sim, unindo mesmo as forças, né? Um ajudando o outro, o máximo possível, não adie as suas decisões de contratação, de compra. Se cada um for fazendo isso, a gente lentamente vai fazendo essa roda girar. com Né? Eu certeza. sei que não está fácil, não é simples, mas não deixa o medo, né, absorver, vai fazendo dentro das suas possibilidades aí, mas vai fazendo a roda girar. Eu estava vendo no LinkedIn uma hashtag que algumas empresas lançaram de não demita, né? Não demitir Sim, ninguém na medida do possível. O maior ativo que a empresa tem são as pessoas, a Simone falou disso também. E, sim. né, e pagando os fornecedores aí também, né, honrando os compromissos da maneira que você puder. A gente vai, dessa forma, um ajudando o outro a fazer a roda girar. Com Né? certeza. Então, vamos manter a união, a força, a amizade, que aí com certeza todos nós, né, sairemos, quem sabe até melhores, né, no final de tudo isso, tá Eu bom? acredito, Então, Vidri, acredito nisso. um grande beijo para todo mundo. Estou aqui à disposição no conectvendas.com.br, né? Quem quiser ter contato com a nossa empresa, tem lá uma série de informações, né? Mentorias, treinamentos, as ferramentas, né? Com a Simone no S Ludovici, Isso, né? Que é o Instagram da Simone lá na Filadélfia, Contabilidade, certo, Cir? isso, também. .com.br, né? Isso. Isso. E na semana que vem, na quinta-feira, Quinta-feira, acho que dia é isso, dia 14. 14, né? Às 16 horas estaremos juntas novamente, Isso né, mesmo. falando sobre mais um tema para, né, fazer um apoio aqui, fazer a nossa parte para todo mundo aqui. Tá bom, gente? Então, até lá, grande abraço. Beijo, Vidri, obrigada, viu? Beijo, tchau, tchau. Tchau.